Boa tarde. Antes de começar, eu gostaria que vocês confirmassem para mim se o áudio está numa boa qualidade. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Bacana. Bom, antes de mais nada, queria agradecer aí para todo mundo pela presença aí, nosso penúltimo webinar do ano de 2016. A gente deve ter, só temos mais um webinar programado. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo aí ao longo desses 2 anos de webinar. Tá? Hoje o conteúdo do nosso webinar não é um conteúdo muito técnico, propriamente dito, é um conteúdo mais comercial. E a ideia é que a gente apresente um pouco dos nossos casos de sucessos, alguns casos de sucessos aqui do Brasil, outros casos de sucesso de outros países, com o intuito de abrir um pouco a mente de vocês, de dar alguns exemplos de aplicações e lugares onde a gente pôde comercializar soluções Kodak ou até soluções de outros parceiros, sejam elas soluções de hardware ou até mesmo soluções de software. Tá? Até em virtude disso, a apresentação está em português, a gente Felipe do Marketing vai disponibilizar isso logo provavelmente no final da tarde de amanhã, deve estar disponibilizando isso bem assim como um vídeo também lá no canal do YouTube. Novamente, a ideia hoje é a gente fazer algo mais comercial, trazer um pouco da experiência das vendas de 2017, tanto para o Brasil quanto em outros países. E aí vocês verem essas vendas, verem esses estudos de casos e de repente até pensar em projetos ou até clientes que vocês já estão em conversa, que muitas vezes a gente até desconhece que tem a possibilidade e esse tipo de solução no mercado. Tá? Bom, a ideia é mostrar, primeiro, quais foram os desafios de cada estudo de caso e como a gente solucionou esse desafio do cliente. Tá? Então, o primeiro estudo de caso que eu queria mostrar para vocês é um estudo de captura distribuída em birô de serviço. Birô de serviço, ele geralmente utiliza uma captura mais centralizada. Então, nesse segundo semestre de 2016, eu tenho visto, principalmente aqui no Brasil, esse caso específico é do Brasil, que os birôs estão procurando maneiras de distribuir as suas aplicações, ou seja, levar as aplicações de captura ao cliente, não somente trazer o cliente para uma central de captura. Tá? Este caso específico, quais são as necessidades e os desafios do cliente? Tá? Ele tinha o principal desafio ali em ordem de grandeza era reduzir custo realmente. Hoje ele tem na verdade tinha uma aplicação de captura onde ele era debitado por página digitalizada, além do custo de licença anual. Ou seja, ele tinha um custo de renovação da licença de ano em ano e, além disso, ele tinha um limite de páginas que ele poderia escanear com essa licença. Passado esse limite, ele era bilhetado e tinha um custo maior. Além disso, esse cliente também tinha uma necessidade de automatizar um pouco mais, de criar workflows durante o processo de captura. Ele queria, por exemplo, que ele tem 3, 4 unidades de captura em São Paulo, ele queria separar isso para que determinados escritórios realizassem captura, outros escritórios realizassem a parte de indexação, outro escritório a parte de controle de qualidade, e dependendo da ferramenta de captura que você utiliza, não há como você ter essa escalabilidade, essa flexibilidade de criar esse tipo de workflow. E o último desafio era a possibilidade de desenvolvimento de scripts. A gente sabe que uma ferramenta de captura hoje que permite que você desenvolva scripts, ela dá uma possibilidade de crescimento e de implementações de rotinas que ferramentas mais engessadas não conseguem. E aí, para essa solução, para esse desafio do cliente, essa necessidade, a gente entrou com o IFPUT 4.0, onde a gente não tem um custo de página digitalizada, o cliente compra a licença uma vez, essa licença é dele e ele pode usar isso de forma perpétua, sendo somente necessário o pagamento do mantenimento, que é o contrato de serviço, se ele quiser continuar tendo suporte. O IFPUT é possível desenhar processos de workflow, ou seja, você consegue separar as etapas de captura, as etapas de indexação em diferentes estações de trabalho. Então, o
cliente tinha uma grande dificuldade que ele tinha que fazer a captura e indexação na mesma estação de trabalho. Então, ele mantinha lá um scanner da série 5000, às vezes parado algumas horas do dia, porque ele parava a captura para ficar fazendo trabalho de indexação. Então, isso tinha um grande delay, um grande atraso aí no processo e nas entregas de projetos dos clientes finais dele. Tá? Seguindo aqui um novo estudo de caso, se vocês notarem, a gente não está divulgando aí o nome dos clientes por uma questão de que a gente precisaria ter que pedir autorizações, teria que entrar, alguns clientes não são do Brasil, então a gente preferiu omitir o nome dos clientes, mas são cases aí reais que já comercializamos aqui na Kodak ou estão em processo de fechamento. Um case de captura mobile com relação à automação de entrega. Tá? Aqui a ideia é descrever o case, mas isso serve para uma automação de entrega, uma automação de serviço, qualquer tipo de trabalho externo que você tenha uma força de campo executando trabalhos que hoje são manuais, a gente consegue automatizar através da aplicação mobile. Então, qual era o grande desafio do cliente? Ele tinha fraude, então, às vezes ele entregava a mercadoria sumia e ele não tinha um comprovante de entrega dessa mercadoria. O segundo ponto mais crítico, ele não tinha informação em tempo real, ou seja, um integrador ia fazer a entrega da mercadoria, ele entregava isso, ele tinha a confirmação de entrega 2, 3 dias depois, quando esse integrador voltava para a companhia, entrava com as informações no dados do back-office, aí sim, com um delay de 1, 2 dias, ele ia ter essa confirmação de entrega, isso de forma sistêmica. Isso aí era bem impactante para o negócio do cliente. Como que a gente atuou nesse exemplo? A gente entrou com o IFPUT para realizar a captura mobile. Então, no momento da entrega, via celular, o atendente ele tirava uma foto do canhoto, até uma mesma foto do local de entrega disso, confirmando a entrega. Tinha alguns campos ali pré-definidos de indexação e de marcação, onde ele dizia, ó, entregue, hora tal, dia tal, quem foi o entregador, quem foi a pessoa que recebeu, qual o horário, ou se a pessoa não estava em casa, ele colocava não estava em casa, ausente, entregue para o porteiro, etc. E essa informação era sincronizada no final do dia, por uma questão de volume, e ele tinha isso com um delay aí máximo de 4, 5, 6 horas no máximo a confirmação da entrega. Casos específicos poderiam ser feitos em tempo real. Ele poderia entregar, enviar essa confirmação, esses arquivos, e numa retaguarda, a pessoa que estava fazendo o andamento do processo poderia ter todas as informações. Então, muitas vezes o cliente não estava na residência ou não estava no local de recebimento, ele ligava para a empresa e dizia, ó, vocês tinham prometido que ia entregar a minha mercadoria hoje, onde está a mercadoria? Não está entregue ainda. Aí a pessoa, na retaguarda, via sistema, entrava no sistema, verificava, ó, sua mercadoria já foi entregue, foi deixado com a pessoa tal, no dia tal, no endereço tal, na hora tal. Coisa que anteriormente ele tinha 2, 3 dias de delay aí para passar essa informação para o cliente. Então, ele não tinha a informação em tempo real. Tá? Então, se vocês notarem, não é propriamente aí uma solução de captura, sim uma solução de automação de serviços, onde, claro, há o processo de captura da nota fiscal, do canhoto, mas o mais importante são os dados aí que são enviados em tempo real. Tá? Indo mais adiante, a gente tem uma solução que eu chamei de primeiro atendimento, que é basicamente um grande banco que utiliza sistemas operacionais diversos, tanto Windows quanto Linux, de diferentes versões, de diferentes tipos, de diferentes kernels, onde naturalmente você fazer uma integração ou disponibilizar um equipamento, seja ele o 940, o 1190, seja qual for, há uma necessidade de desenvolver alguma coisa para esse equipamento. O que é desenvolver? Quando a gente está falando de Linux, não é algo muito estandarizado, não é algo muito padrão. Então, cada Linux utiliza bibliotecas específicas, versões de drivers específicos. Onde que eu quero chegar com isso? Esse era um desafio do cliente. E aí a Kodak, por ter uma equipe de desenvolvimento forte em Rochester e a gente aqui de pré-venda no Brasil, a gente consegue proporcionar essa integração para o teu cliente. Então, por mais que o cliente fale, não está disponível no site compatibilidade com Linux SUSE kernel 6.5. Não tem problema. Se há um projeto, se há uma necessidade, a gente consegue trazer isso para dentro de casa e nossa equipe de desenvolvimento adequar esse desenvolvimento de hardware aí no
curto espaço de tempo para atender às especificações desse projeto. Em adição a isso, o cliente tinha uma grande necessidade de trabalhar com terminais burros, que são os thin client, que são basicamente, para quem não conhece, são terminais de espelhamento do servidor, onde não há processamento. Então, o cliente tinha uma rotina de empréstimo bancário, onde todas os terminais de atendimento de empréstimos funcionavam com thin client. Então, ele era não via processamento, não tem HD, não tem como você instalar um scanner nesse thin client. Você instalando um scanner demoraria de 5 a 10 minutos para escanear uma folha no terminal desse. Então, como que a gente atendeu essa solicitação? Com o i1190i. Por quê? O 1190i tem um processamento interno de imagem, onde ele elimina por completo a necessidade de um computador potente. Então, resumindo, para os computadores com versão Linux das agências, onde havia uma necessidade de desenvolvimento de driver, entramos com o 940. Para os equipamentos desktops que utilizam thin client, o terminal burro, entramos com o i1190i. E além disso, o cliente tinha uma necessidade naturalmente de espaço. Né? A gente sabe que tanto o 1190 quanto o i940 é possível a gente fazer. São equipamentos pequenos que a gente consegue desligar, guardar na gaveta e não ocupa nenhum espaço aí na mesa de atendimento. Tá? Em relação às perguntas, pessoal, podem ir mandando no chat que no final da apresentação eu vou responder todas. Tá? Aqui um outro caso da região da Colômbia, tá? Um caso bem interessante, onde os desafios do cliente, ele comprou com a gente 1.200 equipamentos, tinha uma perspectiva de aumentar isso aí até 1.600, e aumentou naturalmente com o decorrer. O que acontece? O cliente tinha muitas agências espalhadas ao redor da Colômbia, e a equipe de TI, de suporte, era toda centralizada em Bogotá, e o custo com viagem, manutenção e suporte a essas agências era um custo muito alto. Então, o que o cliente solicitou para a gente? Falou, Thiago, pessoal da Kodak, eu preciso de uma solução onde eu consiga verificar os roletes do scanner, verificar qual é o prazo para troca de rolete, verificar como eu posso atualizar os drivers, porque eu não posso ficar mandando um técnico em cada uma dessas agências para fazer atualização de driver, configuração de Smart Touch e tudo mais. Eu preciso otimizar os meus custos. Como que a gente atendeu isso? Através do CANS, onde no CANS ele consegue monitorar o desempenho do equipamento, além de verificar quantas páginas digitalizou, qual é o tempo do rolete, se o equipamento está parado ou não está, e o mais importante, enviar updates. Né? A gente sabe que sai uma versão nova de driver, não precisa ir no desktop e fazer essa instalação. Você consegue enviar um pacote de atualização, um pacote de configuração de Smart Touch ou do update de driver de forma remota. Com isso, o cliente pode centralizar essa administração do parque de equipamentos sem ter esse custo de locomoção. Tá? Próximo case, eu dei o nome de captura in-house. E o que é captura in-house? Tá, gente? É uma captura dentro do cliente. Então, esse projeto foi bem interessante, porque uma empresa de captura de informação queria realizar a captura não só com os documentos dentro do seu escritório, ele queria levar essa captura ao cliente. Por que ele precisava fazer isso? Geralmente, ele tinha um volume alto de clientes, de pequenas e grandes empresas, porém, o volume de documentos não era um volume alto que justificaria você mandar uma pessoa de forma física até os clientes. Então, vamos supor, ele tinha lá um cliente no Amapá, onde ele tinha que capturar lá 300, 400 folhas. Ele não ia mandar alguém no Amapá fazer a retirada dos documentos, trazer isso para cá, e depois voltar para o Amapá. O custo disso inviabilizaria o projeto. E aí o desafio era como ele conseguiria ganhar esses clientes, trazer esses clientes, reter esse tipo de cliente sem aumentar o custo operacional dele, tá? E, claro, também expandir isso para pequenas e médias empresas, que era o mercado que o cliente não atuava ainda. Como que a gente atendeu essa demanda, tá? O Kodak FPUT 4.0, existe uma versão dele que a gente chama de modo transacional, Transactional Mode, que é basicamente a possibilidade de você desenvolver, implementar uma suíte de captura dentro do website do cliente, dentro da aplicação do cliente. Então, o cliente, como a gente fez isso? A gente
Ele já possuía o site de consulta de documentos digitalizados, a gente adicionou um botão no site do cliente, um botão simples chamado de captura, onde o usuário final tinha um usuário e uma senha, ele adentrava no portal, e no momento que ele adentrava no portal, se ele quisesse realizar a captura, ele poderia entrar com o usuário e senha, clicar no botão capturar e, através do input transacional, sem que ele saísse do website do cliente, ele poderia realizar essa captura. Então, assim, é transparente total para o cliente final se ele está usando uma ferramenta Kodak ou não. Então, outro benefício desse Transactional Mode é que ele suporta scanners de qualquer fabricante ou até multifuncionais. Então, muitas vezes o cliente tinha algo multifuncional que ele realizava a captura, o nosso cliente só cobrava pela licença, né, um FII mensal aí pela captura e pelo armazenamento da documentação. Então, não sei se ficou claro. Então, a gente vendeu uma ferramenta de captura onde o nosso cliente final vendeu isso para o cliente dele como um serviço mensal, onde ele, através do usuário e senha, entrava no portal, realizava a captura, e isso ia todo para um servidor administrado pelo cliente Kodak, e lá ele indexava, ele fazia a gestão dos documentos e poderia até fazer buscas, sem a necessidade de enviar ninguém fisicamente em cada um desses pontos para pegar os documentos e depois ter que levar de novo o físico, e o custo aí foi lá embaixo, viabilizou muito a entrada de novos projetos de pequenas e principalmente médias empresas. Tá? Esse é um outro caso aqui do Brasil também, de capturas de birô, onde a gente conseguiu integrar o Cofax VRS com o nosso scanner de produção i4000. Só tomar uma água aqui, um minuto. Qual era a necessidade desse cliente? Tá? Ele também tinha uma ferramenta de birô, onde ele era cobrado por página, porém, ele recebeu aí uma solicitação de um projeto novo, onde ele teria que fazer capturas de canhotos, e o volume disso era muito alto. Então, primeiro ponto, viabilizaria o projeto em questão de custo por página capturada, e a parte mais crítica da operação era a seguinte: ele tinha uma necessidade de rotacionar estes canhotos, que eram de diversos tamanhos, desde de pequenos até longos. Além de rotacionar, ele tinha que fazer leitura de código de base de alguns desses canhotos. Você pode dizer para mim, mas o Input, o Capture Pro fazem esse tipo de operação. Porém, o resultado esperado não estava dentro do que o cliente queria. Ele queria uma porcentagem de acerto aí de 90%. Então, o mínimo que ele tinha de precisão era 90% de reconhecimento. Se não fosse menor que isso, ele inviabilizaria o projeto. Como era um cliente de longa data Kodak, ele optou por um scanner da série 4000. Porém, o software, o nosso Capture Pro, que foi o software contado para essa solução, não atendeu com um índice de 90%. E aí que nós trouxemos a possibilidade de a gente utilizar o Cofax VRS, que nós também comercializamos aqui através da Kodak. Com o Cofax no VRS, ele conseguiu entre 90% a 93% de precisão com o scanner Kodak. Com o scanner da concorrência, ele não conseguiu esse índice de acerto. Por quê? Porque o nosso driver para esse projeto em específico casou melhor com o Cofax. Além disso, o cliente também tinha uma necessidade de usar a máquina para produção, então ele já tinha uma confiança nos dispositivos Kodak e a possibilidade de saída traseira também, para documentos de até 2 metros. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal? Principalmente na questão de que nós não devemos perder a oportunidade. Às vezes a gente vê o nosso portfólio, a gente olha nossos produtos e a gente fica ali com aquela mentalidade meio fechada. O cliente quer rotacionar 90%, mas um exemplo só, tá? Nosso software só faz 80%, então a gente não vai atender. Não é esse o caso. Tragam as oportunidades para a gente, me contatem via Skype, me contatem via e-mail, contatem os gerentes de contas, os gerentes de canais, porque sempre há uma possibilidade aí de contornar, desenvolver alguma coisa, principalmente quando a gente fala de software, sempre há algo que a gente consiga desenvolver ou buscar alguma solução no mercado através de parceiro para atender aí a necessidade do cliente. Não vamos nunca descartar nenhum projeto, tá? Principalmente agora nessa entrada de 2017,
A mensagem é: tragam as oportunidades, mesmo que a gente possam parecer absurdas, tragam que a gente vai estudar e verificar a viabilidade do projeto. Claro, vai ter casos que não vai ter jeito, a gente não vai atender, mas a ideia é que a gente busque parceiros ou atenda com as soluções a maior possibilidade possível de clientes. Tá? Mais um exemplo aí de integração com o 940. Esse é um cliente específico também, banco, que só trabalhava com driver Sene. Hoje, para quem não conhece, driver Sene é um driver específico para Linux para ser utilizado em linha de comando. Ou seja, o cliente tinha uma aplicação proprietária que foi adquirida no mercado por outros desenvolvedores. Ele tinha 3 tipos de desenvolvedores distintos para cada tipo de documento capturado. Ou seja, documentos financeiros, ele tinha um desenvolvedor. Documentos de crédito, ele tinha outro desenvolvedor. Documentos de rotineiros, comprovante de residência, etc., ele tinha um outro desenvolvedor diferente. Ou seja, ele tinha 3 aplicações de captura que a gente tinha que fazer o nosso scanner funcionar. Então, o scanner para funcionar em Linux Twain é tranquilo, é bem funcional, já está desenvolvido, mas para driver Sunny é algo de extrema complicação. Estou dizendo isso para vocês não para assustar, mas para dizer que há possibilidade e nós temos equipe de desenvolvimento capaz de desenvolver isso e naturalmente, atendemos esse projeto por um sucesso nosso na área de desenvolvimento. Então, não é... Hoje, se você faz uma pesquisa rápida no mercado, não temos muitos equipamentos da concorrência que suportam driver Sene. O que é suportar driver Sene? É trabalhar como trabalha no Windows, como trabalha no Twain, com rotação, com eliminação de página em branco, com dropout de cores, com OCR, tudo isso. Trazer todas essas funcionalidades para o Linux Sene é algo de extrema dificuldade. É muito complicado você desenvolver. Tanto que um banco não consegue desenvolver isso. Teve que buscar parceiros e empresas para fazer essa integração e a gente pôde ajudar com bastante sucesso. Desenvolvemos um driver para i940 que funcionou de forma perfeita com as aplicações do banco, todas elas, sem exceção. Claro, foi necessário alguns ajustes, uma função ou outra a gente sempre sabe que é um pouco mais difícil de implementar, mas foi 100% funcional. Então, novamente, há oportunidade no mercado, principalmente oportunidades que vão exigir professional service, vão exigir algum tipo de desenvolvimento. Não descartem essas oportunidades. Tragam para a gente, vamos discutir junto, vamos trabalhar junto. A gente está à disposição aqui para avaliar e fazer uma consultoria junto com vocês. Não vamos perder nenhuma oportunidade, por mais complicada que ela possa parecer. Tá? E por último, aí, um pequeno exemplo aí de alguns casos de sucesso com os nossos scanners de rede. Tá? Bom, para quem não conhece, vou passar bem de forma rápida o que é o scanner de rede da Kodak. Tá? O que basicamente é? É um scanner i1150 com as funcionalidades de rede cabeada e Wi-Fi. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Isso resume-se a basicamente todo tipo de conexão que o teu cliente vai ter necessidade hoje. Ele tem Wi-Fi? Não tem problema, vamos trabalhar com Wi-Fi. Tem RJ45? Vamos funcionar com a RJ45, que é a rede cabeada. Então, não há como... nosso scanner hoje tem conectividade independente da rede que o teu cliente possa usar. Então, quais as aplicações desse scanner hoje no mercado? Tá? Então, a gente tem, por exemplo, um hospital, é um caso bem comum, onde você tem lá a primeira etapa de atendimento, onde os clientes chegam com os exames, chegam para marcar uma consulta, marcar um exame. Hoje ele tem diversos atendentes. Você não tem a necessidade de adquirir um equipamento por cada atendente. Você pode adquirir um equipamento e compartilhar ele através de uma rede cabeada ou uma rede Wi-Fi para que mais de um atendente utilize este equipamento ao mesmo tempo. Tá? Mesmo para seguros. Hoje a gente sabe que advogados, principalmente, parte de seguradora, você sair com alguns documentos financeiros ou documentos legais tem algumas restrições. Tá? Esse equipamento ele vem com um software onde você pode carregar e conduzir os seus documentos via celular e dali você pode compartilhar, enviar para o notebook, enviar e-mail ou até banco. Né? Banco a gente sabe que, principalmente empresas que vão solicitar crédito, vão abrir cartão
cartão de crédito, essas coisas, tem muitos atendentes trabalhando de diversas bancadas e às vezes inviabiliza um projeto por custo, porque o cliente fala, pô, eu já tenho uma máquina, uma impressora, um desktop, e ainda vou adicionar um scanner por bancada, vai ficar um pouco caro. E hoje não tem essa limitação, a gente consegue, com o scanner wireless, compartilhar isso numa rede. Bom, resumidamente, pessoal, era isso que eu queria praticar para vocês. Não é algo, como eu disse no início, o intuito não era fazer uma apresentação muito técnica, era mais ou menos resumir para vocês o que a gente comercializou de projeto diferente em 2016, dizer que nós estamos muito abertos a novos projetos, a desenhar coisas diferentes, pensar um pouco fora da caixa, e não é só a gente, tá? O mercado está pedindo. A gente tem visto que hoje há uma necessidade de se reinventar. A captura mobile e a captura distribuída é algo que já é realidade aí na maioria dos nossos clientes e birôs. Então, novamente, tragam os projetos, vamos discutir junto, vamos viabilizar. A equipe da Kodak está com uma equipe de professional service, com uma área de desenvolvimento aí bem disposta a inventar ou adequar as necessidades dos nossos clientes. Então, tragam os projetos, vamos trabalhar junto e vamos discutir. Tá? Agradeço aí a presença de vocês mais uma vez aí pela participação. Vou ficar aí mais 5, 10 minutinhos respondendo algumas perguntas. Tá? Obrigado a todos, uma boa tarde. Alessandro tem uma pergunta ali de queda de performance no CN. Não, Alessandro, não há queda de performance no CN, não. Ele vai trabalhar com a mesma performance que ele trabalharia no Twin Windows. Tá? O que vai acontecer é que, às vezes, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis no CN, mas aí é uma viabilidade da própria tecnologia. Mas as mais comuns e mais utilizáveis, como eliminação de página em branco, crop, rotação, esse tipo de coisa, tudo vai tudo estabilitada no 940 CN. Tá? O CANS funciona também com 940, sim, José. Funciona com todos os equipamentos da linha Kodak, com exceção dos scanners wireless, por enquanto. O restante funciona com todos. Tá? Boa pergunta, Daniel. Sim, o scanner ele cria uma fila de usuários. Tá? Vamos supor que você tem esse equipamento compartilhado numa rede na tua empresa, onde todo mundo pode acessar, tanto via desktop quanto telefone celular. No momento que eu envio uma digitalização, o scanner ele é alocado para mim, ou seja, eu estou utilizando aquele scanner. No momento que, vamos supor que você envia uma digitalização logo em seguida de mim, você entra na fila, finalizando a minha captura, você automaticamente realiza a sua captura. Então, sim, ele fica ocupado numa fila e é liberado assim que a digitalização é concluída. José, essa configuração de bloqueio de Smart Touch, sim, ela pode ser feita de maneira manual em cada uma dos desktops através do Export Tool. E sim, você pode fazer via CANS também. Você pode criar uma configuração padrão e aí você fazer um spread, um envio dessa configuração para todo o parque de equipamentos que você tenha disponíveis e todos eles vão assumir essa configuração que você já fez. Tá? A ferramenta que faz isso, eu vou escrever o nome para vocês, está disponível no site da Kodak. Chama Export Tools. Se vocês não encontrarem, podem me mandar um e-mail que eu envio a ferramenta para vocês. Você pode limitar o acesso do usuário ao Smart Touch, tanto assim como o acesso aos perfis que tem disponível. Essa pergunta, Daniel. Daniela, a ferramenta utilizada vai depender do próprio cliente. Então, assim, nos dois cases que eu mostrei, foram ferramentas distintas. No segundo case do 940, o cliente utilizou uma aplicação proprietária, tá, desenvolvida lá por um desenvolvedor de mercado,
E no primeiro case, que também foi utilizado o Linux, ele usou a própria ferramenta que vem no Linux. Eu até esqueci o nome agora, mas depois eu pego e envio para você. É uma ferramenta padrão que vem todos a Xn, chama, XN. Então ele usou o Xn para fazer essa digitalização. Então a ferramenta de captura vai depender do próprio cliente, tá? O importante mesmo é o driver. Se ele utilizar a Twain, ele pode usar o próprio ScanTwain da Kodak, que também já vem disponível em algumas versões do Linux. É que para a Scene especificamente tem que ser uma ferramenta mais proprietária. O Xn, Daniela, ele não é que ele é limitado, ele vai depender do driver que você está utilizando. Então, se você usar um driver que não tenha suporte à rotação, por exemplo, um scanner da Fujitsu, ele não tem suporte à rotação via CN. Então, no CN não vai aparecer a solução, a funcionalidade para você. Os nossos scanners têm full suporte a CN. Então, se você abrir o XN utilizando um scanner Kodak, você vai ter função de rotação, função de eliminação de página em branco e tudo mais. Bom, é isso, gente. Se tiverem mais alguma dúvida, todos eu acredito que tenham o meu e-mail, vou deixar disponível aqui, podem me acessar via e-mail ou via Skype, eu terei o maior prazer em responder todos, tá? Obrigado aí por mais uma participação de vocês no webinar, tenham uma boa tarde e boas vendas.